O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, apesar das calamidades, do sofrimento, das dificuldades que nós temos vivido, principalmente em Macau, nas cidades vizinhas, nos últimos dias, nós precisamos continuar acreditando em Deus. Eu me recordo quando eu saí do Brasil, pela primeira vez muitas pessoas me perguntavam: padre, qual é a sua nacionalidade? E quando eu dizia que era brasileiro, as pessoas não acreditavam. Mas os brasileiros costumam ser mais morenos, os brasileiros são mais escuros. Eu não acredito que você é brasileiro. E muitas pessoas me perguntavam: mas qual é a sua descendência? E eu morria de vergonha porque eu não sabia. Eu não sabia de onde que os meus avós, bisavós vieram. E eu comecei a perguntar para os meus pais: qual é a nossa descendência? Eles disseram: filho, a gente não sabe, a gente é aqui de Minas Gerais, um estado no Brasil, nós não sabemos a nossa descendência. E pelo meu sobrenome ou apelido, eu comecei a descobrir, Carvalho e Ribeiro, que eu sou descendente de portugueses. Como que é bom e é importante nós conhecemos a nossa história. E como católicos, nós não devemos conhecer apenas a nossa história. Nós somos convidados a conhecer algo chamado história da salvação. O que significa a história da salvação? A história da salvação é como que Deus foi se comunicando com o ser humano desde a criação. E as leituras de hoje nos mostram duas belíssimas páginas da história da salvação e a alma, como se fosse o interior da história da salvação. A história da salvação pode ser encontrada quando nós falamos sobre a sua alma, o seu interior, o seu espírito. Na segunda leitura, nós acreditamos na infinita sabedoria, na infinita ciência de Deus. E a primeira leitura e o Evangelho nos mostram duas páginas desta história. Vamos nos deter um pouco mais na segunda e mais importante página desta história, que foi descrita no Evangelho. Algumas pessoas sempre perguntaram: padre, por que que Deus fundou uma igreja? Por que que existe uma igreja? Por que que existe a Igreja Católica? Existe uma igreja, segundo o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, porque Deus quer nos salvar em comunidade. Deus não quer nos salvar sozinhos. Deus quer nos salvar em comunidade. E para fundar a sua igreja, Jesus escolheu uma pessoa para continuar a sua missão. Esta pessoa
nós podemos encontrá-la no Evangelho de hoje. Jesus escolheu Pedro. Que interessante. O nome na Bíblia tem um significado muito mais profundo do que apenas palavras. Eu não sei se você sabe o significado do seu nome. Vocês sabiam, agora não é em chinês, é em português ou em inglês, vocês sabiam que o nome tem um significado muito profundo? Daniel, tudo que aparece El, E e L no final é relativo a Deus. Miguel, Daniel, Rafael, Gabriel, tudo que tem E e L vem do judaico que significa Deus. Daniel é juiz de Deus. E o que significa Pedro? Antes de chamá-lo de Pedro, antes de Jesus chamá-lo de Pedro, ele tinha outro nome. Quem que se recorda? Ele era chamado de? Parabéns, Simão. Simão. Simão significa galho fraco. Simão significa grão de areia. Significa algo muito simples. E depois vem Jesus e diz para ele: você vai ser chamado, e aqui entra o aramaico, você vai ser chamado Pedra. Antes de Pedro ninguém tinha esse nome. Desculpa quem tem o nome de Pedro, aqui não é uma ofensa, é uma constatação. Pedro não era nome de gente, porque Pedro significa pedra. Imagina de repente alguém te diz: o seu nome agora é Pedra. Pedro pensou: qual será a minha missão? E aí Jesus disse: você é pedra. Aramaico e hebraico não tem feminino e masculino, então Jesus disse: você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Vocês sabiam que no mundo existem aproximadamente 33 mil nomes de igrejas diferentes? Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Eclésia em Cristo de Filipinas. Muitas igrejas diferentes. Porém, Jesus disse de uma forma muito simples. Eu amo essa passagem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo. Jesus disse: a minha igreja. Qual que é a igreja de Jesus? É muito simples. Qual que é a única igreja que vem da época de Jesus? Igreja católica, apostólica, romana. Jesus deixou Pedro, e depois de Pedro nós tivemos 265 papas. Aqui nós chamamos na teologia de sequência ininterrupta. Não teve nenhuma interrupção, de Pedro até Francisco. Morreu um papa, veio outro, veio outro, veio outro. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Higínio, Telésforo, Pio, Agteto, Eleutério, Paulo, até chegarmos em Francisco. 266, uma sequência sem interrupção. E algumas pessoas vão dizer assim: padre, mas nós tivemos papas pecadores? Tivemos. Por exemplo, a igreja já teve no Papa João XI, no ano de 850 mais ou menos, um papa com 18 anos de idade. A igreja teve no Papa Alexandre VI, em 1490, o primeiro papa que enviou missionários e foi descoberto as Américas. O padre Alexandre VI, ele teve 11 filhos, um mau exemplo. Uma vez um padre que tinha um coração muito bom, mas na sua eleição ele teve um gesto muito orgulho. O Papa Leão XIII, quando ele foi escolhido Papa, ele tinha menos de 60 anos e a mãe dele ainda estava viva. E quando ele foi escolhido Papa, ele disse assim para a mãe: aqui mãe, veja o meu anel, eu sou Papa. E a mãe dele, no meio da multidão, se aproximou e disse: filho, antes de ver e beijar o seu anel, olha aqui a minha aliança, e beije esta aliança, porque se você tem este anel, é porque eu fui fiel ao seu pai e a esta aliança. Você é fruto da nossa família, seja humilde. E ele se tornou um grande homem. A igreja teve muitos papas, muitos foram pecadores.
E com os papas pecadores, a igreja de Jesus quer nos dizer o seguinte: nós estamos na igreja não só porque existem pessoas boas ou ruins, nós estamos na igreja porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Não deixe a igreja católica. A igreja católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Ame a igreja, ame a igreja. Não apenas participe da igreja, ajude a igreja, colabore com a igreja. Queridos irmãos e irmãs, em silêncio rezemos, peçamos a ajuda do Espírito Santo, dos anjos e santos de Deus, para que a igreja seja fiel na sua missão de anunciar o Evangelho.